Olá a todos, meu nome é Evelise Erola. Eu estou muito feliz com o convite que o Instituto Casa Grande fez para mim de falar, sempre aceito com muito gosto. É o primeiro congresso que eu participei, acho que foi 2021, há 4 anos atrás, e sempre é muito interessante tá falando da minha experiência, né? Eu moro na Finlândia já faz mais de 20 anos, eu sou professora aqui, né, para quem não me conhece, e o Instituto Casa Grande sempre traz temas atuais em temas interessantes, né? Então, com base na proposta dos 4 eixos, né, desse congresso, eu vou falar sobre o poder dos relacionamentos e o eu social na educação. Então, eu quero compartilhar como os relacionamentos entre professores, alunos e comunidades, eles são essenciais para não só para uma vida com mais sentido, mas com uma aprendizagem também de mais sentido. Onde o tempo, vou falar muito sobre o tempo e a qualidade, o relacionamento sendo um conteúdo. Dar um exemplo simples para vocês, por exemplo, da minha rotina, né, como professora. Agora eu sou especialista em alfabetização, trabalho então com crianças de pré-escola. Dar voz a esses alunos. Por exemplo, no Círculo da Manhã, nós temos, geralmente a educação infantil trabalha muito com círculos da manhã, e toda segunda-feira os alunos têm a chance de contar o que eles fizeram no final de semana. Geralmente o professor tem um objeto, um brinquedo, né? No caso, assim, eu tenho esse tigre, que já está sem orelhinha, porque de tantos alunos, porque na verdade, é uma dessas bolas de estresse, né? Ela é muito gostosa de apertar, e quando as crianças pegam, eles ficam nervosos ao falar, ficam excitados para falar, então eles apertam e acabou saindo uma das orelhinhas e a outra também já está meio que saindo. Mas, assim, quando eles têm, então, um objeto, um brinquedo, geralmente um brinquedo, né, pela idade deles na mão, eles têm o poder de fala. E esse é um grande exemplo, assim, de como se estreita relacionamentos, dando esse poder de fala a essas crianças, uma vez por semana, ou às vezes até, se a semana está um pouco corrida, não necessariamente toda segunda, mas bastante frequentemente. E as escolas também fazem isso. As escolas daí vão ter uma outra configuração espacial, porque as crianças vão estar sentadas nas classes, né, nas mesas, mas mesmo assim, muitos professores ainda fazem isso, porque a ideia é você é, suprimir a questão do aqui e lá, a questão assim, aqui é a escola e lá é a minha casa, e você chamar isso fazer com que essa linha se dilua e a criança e o aluno comecem a perceber que a escola é uma extensão da casa. Então, é muito sobre isso a minha fala hoje, porque os nossos pequenos gestos de cuidado, eles criam grandes vínculos. Então, o papel do professor como figura relacional e não só como transmissor de conteúdo, como um amigo, dando a oportunidade de os alunos se expressarem, destacando assim o valor da escuta, que é importante, a empatia, né, gera grande empatia, confiança, autonomia. E a autonomia é uma coisa que sempre se fala muito quando se fala sobre educação finlandesa, né? É algo que traz bastante admiração, como que as crianças, como que os alunos têm tanta autonomia na Finlândia. Mas essa autonomia, ela vem da liberdade. E a liberdade vem desse tipo de relacionamento, onde o aluno tem a liberdade de falar e de se expressar e de saber que ele é ouvido. Então, muitas vezes, alunos meus chegaram e pegaram o símbolo, né, que no caso é esse que fica na mesa do professor, na mão, que isso significa que eles têm o poder da palavra quando seguram, e diz, professor, eu tenho algo para lhe contar. E esse algo é para contar para toda a turma. Posso falar? Então, criamos já uma rotina onde o relacionamento ele é mais natural, tentando aproximar a casa da escola, onde a escola
seja um prolongamento da casa, que o aluno sinta assim. Então, a educação integral, ela possibilita muito isso, porque o aluno está mais tempo. Só que tem que se cuidar um pouco com essa questão do tempo, da quantidade e da qualidade. Eu vou dar agora para vocês uma referência, uma referência bem prática sobre a carga horária semanal, que é algo que sempre me perguntam, e é algo que é destacado nas pesquisas do PISA, como a Finlândia tem uma das menores cargas horárias da Europa. Por exemplo, no primeiro ano e no segundo ano, são crianças de 7, se entra com 7 anos, a carga horária semanal é de 19 a 20 horas por semana. Essas crianças entram entre 8h15 e 8h30, vai depender da escola, da região também. Regiões de menos luz entram mais tarde, por exemplo, no inverno. E eles vão sair lá pelo 12h30, 1h. E essa carga horária, vocês vão ver, ela é flexível, ela vai aumentando à medida que o aluno vai progredindo nas séries e à medida que ele vai precisando mais tempo na escola, por causa das próprias disciplinas que vão se tornando mais, vão exigindo mais, né, cognitivamente desses alunos. Então, esses alunos são muito pequenos ainda, do primeiro e do segundo ano, então eles têm direito a atividades após a escola. Então, os pais, eles fazem uma espécie de um contrato, né? Eles dizem que estão interessados, que os alunos continuem. Aqueles pais que querem, aquelas mães que estão em casa, que os filhos podem chegar à tarde, ficar, não estão sozinhos em casa, não tem problema, mas a maioria aceita. E essas crianças têm, então, essas atividades que se chamam after school, que é as atividades da tarde. São outros professores especializados, e aí vai se fazer atividades complementares, dependendo do que a escola apresenta, se a escola tem um ateliê, se a escola tem atividade de bandas, muitas escolas têm bandas completas, né? Então, vai ter atividade, as crianças vão estudar música, ou simplesmente brincar no pátio. Essas crianças ficam, então, à tarde, fazem os temas, fazem os deveres, depois vão para as atividades comuns. Às 2h30, elas vão ter um lanche, e depois mais ou menos 3 horas, né, vamos dizer 30 minutos mais ou menos ali, em conjunto com as outras crianças, elas vão para o pátio e aí vão ser liberadas de acordo com o contrato que os pais fizeram. Se é logo após o lanche, elas podem ir para casa, ou se é até as 4 no máximo. Se os pais quiserem buscar, eles podem buscar, mas não é necessário, porque todas as escolas são perto, né? As escolas são sempre no bairro perto, para que a criança ela vá andando até a escola. Bom, mas voltando então à carga horária, eu acho assim, interessante para a gente comparar de uma maneira assim bem, uma referência, né? Então, primeiro e segunda série de 19 a 20 horas semanais. Terceiro ano, terceira série, 22 horas semanais. O quarto ano, 24 horas semanais. O quinto e sexto ano, 25 horas semanais. E aí o sétimo e o nono ano, 29 a 30 horas semanais. E esse é o máximo de horário por semana que o aluno estuda nesse conceito de educação integral. Comparando com os países da OCDE, ele é menos do que 38 países. É uma das menores cargas horárias da Europa e mundial também. Por exemplo, vamos comparar o primeiro e o segundo ano, são, vamos dizer, 19 a 20 horas, vamos colocar 20 horas. Primeiro e segundo ano, 20 horas, em comparação com a Austrália. A Austrália, 42,7 horas semanais, quer dizer, o dobro. Os Estados Unidos, 44,8 horas semanais, mais que o dobro. Inglaterra, 45,9, vamos dizer 46, é mais que a carga horária do nono ano, sendo que esses países não estão nem entre os 20. A Inglaterra está um pouco chegando, e a Austrália, mas eles não estão entre os 10, a Finlândia está entre os 10 no PISA. Então, isso só para mostrar, assim, a questão do tempo e da qualidade. O nosso ano letivo, né, o ano letivo finlandês tem 190 dias. Então, nós temos 2 meses e meio de férias. Agora, por exemplo, estamos de férias. Os meses de férias é junho, julho,
e metade de agosto. Então, são 3 meses de férias. As aulas são também estruturadas, elas são estruturadas em blocos de 45 minutos, com intervalos de 15 minutos. Cada vez de 45, os alunos saem, e mesmo no inverno, eles são encorajados a saírem, eles se vestem, põem botas, toucas, tudo, vão por 15 minutos, voltam novamente. Isso já foi várias pesquisas mostrado que oxigenação do cérebro, né, isso ajuda no aprendizado. Bom, menos horas de aula, qualidade de ensino, mais qualidade de ensino, então, por disciplina, em vez de sobrecarga de conteúdo. Eu acho que quando se fala em sistema de educação integral, tem que ter muito cuidado. E é interessante observar outros países, como todos os países, né, da Escandinávia. O sistema de educação integral, ele favorece esses vínculos humanos. O currículo baseado em competências socioemocionais, o tempo para atividades complementares, então, que vai ser o corte e costura, que vai ser a marcenaria, que vai ser a cozinha, ou que vai ser mesmo as atividades de educação física, a sistematização equilibrada, então, das atividades acadêmicas e as socioemocionais. Um tempo para brincar, a convivência, o cuidado, e nisso encontramos a valorização da individualidade do aluno, porque por causa desse tempo de qualidade, e da comunidade. E um ambiente escolar mais acolhedor e menos hierárquico. E uma outra questão é o movimento que existe aqui nas escolas finlandesas. A ideia de o aluno ficar sempre na mesma sala não existe. Esse aluno ele vai se locomover mais, ele vai, por exemplo, ter aulas de inglês em outra sala, ou ele vai justamente ter as aulas de música em outra sala, ou a turma vai ser dividida, uma parte vai ter matemática, outra parte vai ter educação física. Então, essa questão do movimento faz com que o aluno conheça melhor a escola, porque ele se movimenta muito dentro dessa escola, fazendo com que ele sinta que a escola também é uma extensão da casa dele, que essa é a ideia, né? A vida significativa nasce das relações significativas. Então, o sistema finlandês ele cria espaço para que isso aconteça no cotidiano escolar. Então, assim, a identidade desse professor ele vai se formando a partir dos vínculos que ele estabelece com os alunos, os colegas, a família e a comunidade. E esses vínculos eles são muito fortes porque geralmente aqui o professor do primeiro ano acompanha o aluno até o 6º ano, até a 6ª série, salvo algumas exceções, mas no mínimo esse mesmo professor acompanha 3 anos desse aluno, e em geral ele acompanha 6 anos desse aluno. E ao contrário do que muitas pessoas me perguntam, isso não vai gerar um apego excessivo? Não, isso gera um vínculo muito grande e muito importante. Cada vez mais trazemos a casa, né? A casa, a extensão da casa para a escola. E quando isso acontece, os relacionamentos mudam. E aprendizagem, lógico, sem a questão do estresse, ela também progride. Então, a educação integral, ela não é sobre fazer mais, mas sobre fazer com mais intenção. Para uma aplicação prática, né, desse conceito da educação integral, teria que valorizar o tempo de qualidade. Então, pensar como que se vai organizar esse tempo de qualidade em relação às disciplinas, em relação à mobilidade dentro dos alunos, porque não vai se esperar que um aluno fique dentro da sala dele desde as 8 horas, ou 8h15, até 4 horas, ou até 3 horas, né? Isso não vai ajudar, isso é só tempo, isso é só quantidade, isso não vai ajudar no aprendizado, não vai melhorar a qualidade de ensino. Então, trabalhar a dimensão relacional da escola, como que está acontecendo, a voz dos alunos, o professor com outros professores, o trabalho conjunto com outras turmas, e mesmo turmas de desníveis, como terceiros anos trabalhando com o segundo ou com o quarto, por que não, por exemplo, uma aula de literatura, uma aula de leitura, isso é possível, e quanto mais há misturas em movimento, melhor também a aprendizagem, e o aluno conhecendo mais tanto aspectos físicos da escola como outros colegas, também ele vai se sentir mais à vontade. Planejar essas rotinas com equilíbrio e criar pontes, né, com a comunidade.
Então, a educação integral, ela não precisa ser rígida, ela não precisa ter pressa, ela vem nem de um modelo único. Ela não precisa ser assim que todos entram uma hora e saem uma hora. Eu acho que o Brasil está muito preso nisso ainda. Ela pode ser flexível, justamente como o modelo finlandês é, de cada turma, de cada nível, ter o quanto precisa para que todas as disciplinas sejam dadas e para que todas as outras atividades ainda sejam também, também aproveitadas, né? Ela precisa de coerência, então, entre o que a gente ensina e como que nós nos relacionamos com os alunos. Isso não pode ser esquecido. A base, ela é simples, mas é poderosa. Relacionamento é conteúdo, sim. Relacionamento é conteúdo e o bem-estar, ele faz parte do currículo. Bom, essa é uma palestra, foi uma palestra curtinha, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, então, por me escutarem e desejo a todos um bom congresso.